Satisfeita com a sua aparência? Ou você é daquelas que está sempre querendo fazer uma mudança aqui, uma mudança ali? Pensou? Refletiu? Tem a resposta? Bom, eu perguntei porque a gente vai mostrar para vocês agora um vídeo. Na verdade é um desabafo da influenciadora digital, a Stephanie Matos, sobre essa busca desenfreada, né, pela beleza e sobre o arrependimento de ter feito uma rinoplastia, que na verdade é uma cirurgia plástica do nariz. Esse vídeo ganhou muito destaque nas redes sociais e pode servir de alerta para quem vive uma eterna insatisfação. Vamos ver um trechinho, daqui a pouco a gente conversa mais. Pode rodar. Eu tinha um nariz saudável, perfeito. Eu fiz uma cirurgia, né, de rinoplastia para poder me encaixar em um padrão de beleza que não existe. E eu sempre fui, né, muito vaidosa, sempre gostei de me cuidar e tudo mais. Eu sempre achava que dava pra dar um jeitinho em mais alguma coisa pra ficar mais bonita. E isso, né, meio que foi me cegando. Enfim, fiz a primeira rinoplastia, não deu certo, o nariz não ficou bom, deformado mesmo, pra falar a real. E aí juntou, né, o resultado do meu nariz, minha baixa autoestima, meus conflitos internos, essas ondas de críticas todas, e isso só acabava mais comigo, sabe? Chegava ao ponto de não conseguir nem me olhar direito no espelho. Um vídeo corajoso, né, da Stephanie, por sinal. Vamos conversar com ela ao vivo agora, às 10h47 no horário de Brasília. Stephanie, bom dia para você. Que bom poder falar com você. Olá, bom dia, Patrícia. Um prazer enorme estar participando do programa hoje. Antes de falar com a Stephanie, quero dar também as boas-vindas e colocar no nosso papo, no sofá virtual aqui, a doutora Tatiana Novaes, que tem alta experiência em cirurgia plástica, crânio e face, são 20 anos, né, trabalhando. Bom dia, doutora Tatiana. Bom dia. É um prazer falar com vocês, ainda mais sobre esse tema. Vai ser, eu acho que a gente vai dar um belo serviço aqui. Vou começar com você então, Stephanie. Eu ouvindo, né, e vendo o seu vídeo, eu fico pensando aqui que deve ter sido um baque para você, né? Você ter feito, você que vive da aparência, né, que trabalha com aparência, né, ter vivenciado isso, né, ter tido esse erro aí no procedimento estético. Agora eu quero saber de você, como é que você está hoje? Como é que você está se sentindo hoje? Olha, hoje eu estou me sentindo muito mais tranquila comigo, com a minha aparência, apesar de ainda estar, né, passando por esse processo de recuperação. Mas eu recebi muito apoio da minha família, dos meus amigos e muito apoio dos meus seguidores também, da minha galerinha da internet. Então, isso me tranquilizou muito e o fato também de ter feito aquele desabafo para alertar também sobre todos esses riscos, me fez me sentir muito melhor também. Foi realmente um desabafo, né? O que eu falei ali, eu estava certa então. Quer dizer, você pegou, gravou, porque eu achei que foi um vídeo extremamente corajoso da sua parte. Quer dizer, foi uma forma também, né, de você desabafar, né? Algo que você vivenciou muito também pelo que os outros falam, né? Muitas vezes a gente se leva muito pela opinião dos outros. Você não sente isso, não? Sim, com certeza. E inclusive uma das coisas que me deixaram, né, muito mal também nesse período foi o que eu ouvia dos outros. Como eu trabalho com a internet, então eu lido diretamente com o público, eu já estava me sentindo muito mal por conta da minha aparência, pela minha autoestima, e receber aquelas ondas de comentários, de saber o que os outros pensavam de mim me abalou demais. Porque assim, só pra gente explicar pro pessoal de casa, quer dizer, você fez primeiro a cirurgia, né? Aí deu errado. Aí o pessoal começou a encher você de crítica na internet, nas redes sociais. Eu vou colocar algumas aqui, vou pedir para o diretor colocar pra gente no telão, só algumas, só pro pessoal de casa ter uma noção, né? Quer dizer, a pessoa já está sofrendo, aí ela abre a internet e de repente começa a ver nas próprias redes sociais. Por exemplo, ela publica stories fingindo que está achando esse nariz o máximo. As duas rinoplastias, deve ser, né, dela, foram um fracasso total. Esse nariz não tem jeito mais não. Você imagina como é que a pessoa fica se sentindo, né? Esse nariz está ridículo. Né? Mudou completamente, era linda, agora está parecendo a bruxa do sítio do Pica-Pau Amarelo, kkkk. Se você soubesse como você ficou ridícula com esse nariz de Pinóquio... Gente, bom, tem mais essa daqui também. Você quer voltar a ser Stephanie de antes?
mas não tem como. Você fez plástica no nariz e seu nariz ficou feio e torto. De bonito você só tem o corpo, o rosto não. Então você imagina, quando eu li esses comentários, eu fiquei assim me colocando no seu lugar, quer dizer, você já sofreu com uma coisa que deu errado. Aí você abre as suas redes sociais e se depara com essas críticas, né? Como é que você lidou com isso num primeiro momento? Porque depois você ainda fez uma nova cirurgia, né? Sim. Na verdade, eu não esperava, né? Nem da primeira e nem da segunda que eu receberia tanto ataque assim. No primeiro momento eu fiquei muito abalada, mas depois eu fui conseguindo lidar com isso, até porque eu tinha na minha cabeça que seria algo provisório, que eu iria mudar aquilo ali, que eu iria reverter a situação quando eu fiz a primeira rinoplastia. Então me mantive tranquila, apesar de tudo isso. Eu tentei lidar com isso muito bem. Só que quando eu fiz a segunda, eu estava achando muito bonito, foi o resultado que eu esperava, e mesmo assim eu continuei recebendo essa onda de crítica. Antes meu nariz, como ele era curto, eu era chamada de Michael Jackson, de nariz torto, que seu nariz falava várias coisas. Depois que meu nariz ficou o nariz mais alongado, me chamavam de Pinóquio, como Thaís, como você colocou esse comentário, bruxa e vários outros comentários. Então, depois disso, quando eu fiz a segunda, eu achava que tudo isso iria acabar, todos esses comentários, todas essas críticas, mas veio uma onda ainda maior. Então, dessa vez me abalou ainda mais, que eu não esperava de jeito nenhum. Imagino. Agora, doutora Tatiana, botando aqui você na nossa conversa, chamou assim, um dado assim, muito atenção, que o número, se você for olhar, o Google teve um aumento durante agora a pandemia de quase 5.000% de procura pelo termo rinoplastia e também pelo preço desse procedimento. Quando é que é indicada a rinoplastia, né, às pessoas? Porque quando eu vi esse número, assim, é um número que não sei se preocupa, se a gente pode dizer que preocupa, né, ou pelo menos que chama atenção, né? Pois é. Primeiro, parabéns, Stephanie, pela coragem de se expor dessa forma. E como você falou mesmo, é um alerta muito importante para muitos jovens e talvez acho que você já tem, pelo que falou no vídeo, conhecimento do quanto contribuiu. Agora, quanto à rinoplastia, não só a rinoplastia, todos os procedimentos estéticos, não temos ainda dados estatísticos precisos, mas o aumento agora na pandemia foi gigantesco, principalmente pela necessidade da exposição da face, do selfie, do trabalho online. As pessoas ficam se vendo e se avaliando e muito preocupada com o que o outro está sendo avaliado. Quanto à rinoplastia, eu sou cirurgiã plástica, sou crânio maxilofacial também. Então, a estética facial, principalmente, existe padrões, existe numéricos, né, do que é certo, do que é belo, do que não é belo. E principalmente o nariz. Mas são dados baseados numa observação de pacientes europeus. Isso foi com um aspecto bem caucasiano. Então, teoricamente, se você for seguir essa padronização, quase todo mundo teria que modificar o nariz de alguma forma. Mas assim, atualmente a gente está numa transição, ou seja, de respeitar mais as etnias, as características pessoais, a beleza individual, que nem todo mundo precisa ter aquele nariz absolutamente fino para ser belo, entendeu? Um exemplo é a Stephanie, que eu vi a foto anterior dela, lindíssima. Então, assim, e justamente e principalmente pacientes negros, que cada etnia tem um tipo de nariz, e não necessariamente precisa ter aquela mesma característica do nariz caucasiano, do paciente branco. Então, a indicação cirúrgica depende muito, é claro, se o paciente tiver um nariz muito desproporcional à face, muito maior que o devido, o paciente tiver uma laterorrenia, que é um desvio, mas fora isso, é bom ter essa conversa muito franca com o paciente, saber que toda cirurgia plástica tem um risco, não existe procedimento sem risco, entendeu? Não pode ser banalizado essa indicação.
Sim, tem que ser alertado, né, ao paciente. Agora, isso que você falou, acho que é muito importante, porque eu conheço várias pessoas que já fizeram rinoplastia, cirurgias que depois tiveram também que ser refeitas, cirurgias que funcionaram, que ficaram muito bem, cirurgias que mais ou menos funcionaram, enfim. Mas uma coisa que eu acho, assim, por isso que eu perguntei para você, com relação à rinoplastia em si, porque me parece que a cirurgia do nariz é uma cirurgia muito delicada, ela tem que ser realmente muito bem feita para ficar, né, proporcional, enfim. Não é simplesmente eu chegar aqui e dizer, olha só, doutora Tatiana, vim aqui, eu quero ter o nariz da J.Lo, da Jennifer Lopez. Coloca em mim, por favor, o nariz da J.Lo, da Jennifer Lopez. Não é assim que funciona, né? Mas às vezes as pessoas têm essa sensação. Não, verdade, mas não pode ser assim, tem que ser bem orientado, porque cada face tem um nariz que é proporcional a ela. E não pode ser, uma coisa, a mesma coisa que a gente fala com o paciente, chega com uma foto de um artista, eu quero um nariz assim, não. Você vai ter o seu nariz operado, se for o caso, mas proporcional a você. E outra coisa importante, minha formação, eu moro em Salvador há alguns anos, mas minha formação foi toda em São Paulo. São narizes completamente diferentes. Nariz de pessoas brancas, o nariz, a cartilagem é bem dura, então pode ser moldado. O nariz negro é muito diferente, a cartilagem é bem mole, bem molinha, é difícil estruturar, a pele bem grossa. Então, às vezes a pessoa mesmo operada, com uma pele grossa, então fica com a ponta redondinha ainda. E eu recebo muitos pacientes querendo fazer isso. Não, mas eu quero afinar mais. Não, mas afinar mais significa um risco maior. E nesse nariz negro é muito comum você ver esse pós-operatório, essa queixa. Não, eu queria ele bem fininho. E acaba sendo um risco até técnico de ter algum problema. Agora, Stephanie, uma coisa que eu queria entender melhor, porque você, na verdade, você quis fazer a primeira cirurgia depois que você tinha feito outras intervenções, era no corpo, depois de ter tido filho, né? Mas por que você quis fazer essa primeira cirurgia? Porque você queria ter um nariz parecido com o de alguém, ou era para aperfeiçoar mesmo a beleza? Porque você é linda, você é uma menina linda. Você queria aperfeiçoar a beleza, ou por que exatamente? Sim, era isso. Eu sempre fui muito vaidosa, né? Como eu até citei no meu vídeo. Então, eu sempre busquei essa perfeição que, de fato, não existe. E eu achava que eu teria um nariz mais harmônico ao meu rosto. Eu achava o nariz mais largo, né? Então, eu achava que se eu tivesse feito a rinoplastia, eu teria um nariz mais harmônico, que ficaria mais bonita nas fotos, nos meus vídeos. E foi por isso que eu fiz. Por isso, na verdade, a minha procura pela rinoplastia. E você levou uma referência lá, que era um nariz assim, que era um nariz parecido assim, e se imaginou? Não. Mas o médico... eu só achava o nariz lá, queria um nariz mais fino. Tá, e aí depois, quando não deu certo e você voltou lá, você teve mais um problema, né? Sim, depois que não deu certo da primeira vez, não foi? Da primeira vez. Depois que não deu certo na primeira vez, aí você foi lá para corrigir. O que aconteceu? Isso, eu voltei lá para corrigir. Só que o meu nariz, ele era um nariz muito curto. Depois da primeira rinoplastia, ele ficou um nariz curto, ficou torto e eu fiquei com problemas, dificuldades para respirar. E da segunda vez, ele já ficou o nariz mais alongado. E como o nariz era curto e ficou mais alongado, a pele, ela sofreu muito, ela não resistiu. Então, rompia. Aconteceu isso 3 vezes. Dessas duas vezes, eu precisei fazer um procedimento que deu ponto, costurou. Só que como aconteceu a terceira vez, o médico já tinha feito esse procedimento e não tinha dado, a pele continuava rompendo, eu entrei de emergência, fiz uma cirurgia de emergência, que foi para colocar na colocada do enxerto. Dessa cirurgia, o nariz abriu tanto que ficou a ponto da cartilagem ficar exposta. Uau. E eu fiquei muito assustada, muito apavorada, porque eu nunca tinha visto aquilo. Aí ultrapassa o estético, né? Que era o que a doutora Tatiana estava falando. Eu quero agora